Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o movimento. Então, é uma aula que eu denominei como movimento, mas nós temos vários conceitos bem interessantes a serem estudados a partir de hoje. Os primeiros conceitos são trajetória e deslocamento. Então, para que eu faça uma trajetória, eu tenho um ponto inicial e um ponto final. Então, a trajetória, ela é definida como o percurso a ser, então, percorrido, num determinado espaço de tempo. A posição é definida como o ponto, então, a localização onde eu me encontro. Então, eu posso definir essa posição utilizando, então, a posição norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda. E o deslocamento, então, é a distância que eu me desloquei. No caso aqui, tenho alguns exemplos. Então, mostra uma pessoa deslocando no sentido direito. Então, ela vai 200 metros e depois mais 100 metros. Então, esse é o percurso feito pela pessoa da direita. A pessoa da esquerda, ela vai percorrer 100 metros e depois ela vai percorrer mais 200 metros. Ou seja, então, ambas fizeram o mesmo deslocamento. Então, o deslocamento inicial e final, então, elas chegaram na mesma posição. Então, a trajetória delas foram 300 metros, Uma partiu da direita e a outra da esquerda, chegaram no mesmo ponto final e tiveram, então, a mesma distância de deslocamento. A pergunta era: qual é a trajetória da pessoa ou de cada pessoa? Qual é a posição de ambas? E qual foi o deslocamento? Então, isso nós já discutimos, Então, aqui, eu defini outra posição. Então, SI é a posição inicial, que é 0. SF, para a pessoa da direita, a posição final dela é 200 metros. E a pessoa da esquerda, então, o seu deslocamento foi de 300 metros, tendo, então, a posição final de 300 metros. E a pessoa da direita, 200 metros. Bom, é possível calcular a velocidade. Então, para calcular a velocidade, eu tenho que saber o tempo que essas pessoas levaram para chegar até essa posição. Bom, ambas caminharam na mesma velocidade? Essa é a pergunta. Então, vamos para o próximo slide. E aqui nós temos, já defini para vocês o que é ponto inicial, ponto final, tempo inicial, tempo final, o deslocamento, e também um conceito importante que é a aceleração, mas a gente vai ver mais adiante. Bom, então, desta forma, notem, a pessoa da esquerda, ela fez um deslocamento e a pessoa da direita fez um outro deslocamento. Como calcular a velocidade? Considerando que levaram 1 minuto para fazer o percurso? Bom, então eu utilizo essa equação. ΔS, que é, então, a posição final menos a posição inicial, ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, como eu falei, se elas levaram 1 minuto, então o tempo nós temos que é 1. E falta, então, discutir a posição. Bom, mas para calcular, então aqui, nós temos que levar em consideração alguns conceitos importantes. Nós temos uma transformação. Quilômetros por hora devem ser transformados em metros por segundo. 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora equivale a 60 minutos, que equivale a 3.600 segundos. Então, isso é importantíssimo. Então, dessa forma,
A pessoa que se deslocou 100 metros em 1 minuto, ela se deslocou 100 metros em 1 segundo. Então, o que eu converti aqui? Né? Como o resultado da velocidade em metros por segundo, eu tenho que transformar metros por segundo. Então, eu transformei 1 minuto em 60 segundos. Fazendo essa divisão, eu vou ter a velocidade de 1,66 metros por segundo. Já a segunda pessoa, então, ela deslocou 300 metros em 1 minuto. Então, 300 dividido por 60 segundos, eu tenho, então, 5 metros por segundo. Então, esse é o tempo de cada uma das pessoas. Bom, dessa forma, nós temos aqui uma pergunta. Quantos metros por segundo percorre um carro que anda a uma velocidade constante de 80 km por hora? Então, a resposta é 80 quilômetros, que equivale a 80 mil metros. Uma hora equivale a 3.600 segundos. Bom, observem que eu já deixei, né, separadinho ali, sublinhado em vermelho, porque eu posso fazer o quê? Uma divisão. Né? Então, 80 mil dividido por 3.600, eu vou ter, então, a velocidade em metros por segundo. Bom, quantos metros, né? Era a pergunta. Então, nós vamos ter uma regra importante aqui. 80 dividido por 3,6, ela vai percorrer 22,22 metros por segundo. Né? Então, eu tenho a velocidade que é 80, eu tenho metros por segundo, né? E eu tenho o tempo de 1 hora, e eu agora, né, então, o que me falta encontrar, né, seriam os metros. Então, eu tenho a distância percorrida, né, por segundo, a distância total percorrida e o tempo. Então, essa é a conversão. Né? Faço a conversão, 80 km por hora equivale a 22,22 metros por segundo. E assim, nós temos aqui como regra geral, né? Transformar quilômetros por hora em metros por segundo. 80 divido por 3,6 e vou ter 22,22. Agora, se eu quero transformar metros por segundo em quilômetros por hora, então notem, né? Se eu tenho 80 e multiplico por 3,6, eu vou ter 288 quilômetros por hora. Eu tenho 80 metros por segundo, multiplico e vou ter 288 quilômetros por hora. Então, isso regras importantes aí. Acompanhe a aula e vou deixar algumas atividades no AVA para que vocês consigam ir fazendo, né? E desenvolver aí a aprendizagem. Até a próxima aula.